a gente está num país, né, que só conseguiu enriquecer, né, que só conseguiu se sustentar porque contou com mão de obras de negros escravizados. Gente, e quando alguém questiona ou fala que é contra a história de dívida, né, histórica, né, gente, como assim ser contra dívida histórica? Assim, é para pedir para a pessoa assim, perguntar, me explica por quê? Porque, peraí, nós temos mais de 300 anos em que nós sustentamos o nosso país, Portugal e mais um tanto de países afora aí para quem Portugal pagava, com suor negro. E eles não foram trazidos para cá pela bela vontade. Sempre quando a gente vai trabalhar a imigração, a gente entra num ponto delicadíssimo quando fala da presença dos negros, por se tratar de uma situação forçada e para não ficar naturalizado que negros são imigrantes aqui no Brasil. Não, eles foram escravizados, e isso significa perder a dignidade humana. Não entraram como imigrantes no Brasil. Os negros vieram para cá na condição de mercadoria. Nós limitamos uma condição de dignidade. Como falar que não há uma dívida histórica, né? Você tudo bem, você pode considerar. Eu nasci em 1900 e bolinha e não tenho nada a ver com isso. Tem sim toda a estrutura que a gente desfruta, tudo que a gente tem, as repercussões todas, gente, são derivadas disso. A gente não anula o passado. E quando a gente não resolve essas situações, a gente não faz as pazes com o passado e a gente continua perpetuando. Né? A gente vem de um processo todo em que muitos de nós cresceram sob um chavão que estão insistindo para que continue a existir. Né? O mito da democracia racial, porque todo mundo no Brasil é mestiço, né? O Brasil é o país da miscigenação, então não existe racismo no Brasil. O argumento é esse, que não há como existir racismo no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado. Mas esquece de ver que essa miscigenação não aconteceu de uma maneira branda, ela aconteceu violenta. Foi de forma violenta. Negros foram explorados e foram estuprados nas senzalas. Você se referir, inclusive, ao mestiço como mulato é redução da condição, porque você está comparando ele a um animal híbrido. A mula, que é fruto do cavalo europeu, forte, e do asno, do burro, um animal africano, de carga. E tudo bem, vamos enaltecer a beleza da mulata brasileira. Pera. E se a gente não continuar brigando para resgatar essa história, para manter essa história, para tornar obrigatório cada vez mais, assim, é obrigatório na lei, mas a gente sabe o que não acontece, ensino de história africana, história afro-brasileira, cultura afro-brasileira indígena. Todos os povos que foram explorados sofreram genocídio na sequência, igual a Selma falou. É interessante haver o genocídio, né? Mas várias expressões que nós temos na língua portuguesa nascem desse sofrimento, gente. Voz de taquara rachada. Assim, voz de taquara rachada nada mais é que justamente aquele negro que ia. Aliás, eu tenho até duas versões para a voz de taquara rachada, né? Mas a principal é em relação às minas. Porque para poder entrar nas minas precisava ser uma pessoa pequena ali para poder entrar no túnel. Então eles pegavam a criança aos 13, 14 anos de idade, pegava a taquara, quebrava os testículos nela, ou seja, assim, deixava o menino eunuco, ele não crescia mais, e aí a criança não se desenvolvia para poder fazer com que ele não crescesse. E virou motivo de piada. Então, hoje, quando você ouve uma pessoa falando fino, um homem falando fino, ele vai escutar com a rachada, porque nasceu dessa questão desse sofrimento. Né? Até o fazer das coxas. Vai fazer nas coxas, que era a telha que era feita, né? no colo, gente. Pelo amor de Deus. E outras coisas piores, né, Rosil? Faça serviço de branco. Sim. É horrível. E a gente está num país, falando assim, né? Pensando em geografia mesmo, a gente está num país marcado pela herança cultural negra, e é evidente, gente, mais da metade da população brasileira é negra. E aí você olha o nosso parlamento, que a gente estava conversando ontem, estava com a Rosi, você olha a Câmara dos Deputados, a gente olha o Senado. Quantos são negros? Gente. Quantos lá são negros? Olha, o Brasil é um país formado por maioria negra e mulheres.
Cadê Nós as temos só mulheres? 3 deputadas negras, né? Socorro! Se eu não me engano, são 700 deputados que nós temos, 3 são mulheres negras.